Olá, hoje nós iremos apresentar uma atividade referente ao portfólio do módulo B, fase 2 do ano 2020, do curso de bacharelado em História, né, dentro da área de Linguagens e Sociedade. Eu sou Zezito Rodrigues da Silva, cursista do bacharelado em História, RU 51977, do Polo Caetité. Esse portfólio tem como proposta o estudo do trovadorismo, né? Tomando como referência o município de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. E buscando também referências mais históricas, né? Voltadas para a Idade Média, onde se compreende a origem desse movimento social. O que foi o trovadorismo na Idade Média, quais são as suas características, né? Esse é o primeiro ponto da discussão desse portfólio. Então, o trovadorismo foi um movimento de expressão artística cujo estilo estava associado às manifestações culturais da Idade Média, né? Todos sabem que a Idade Média foi na Idade Média Ocidental prevaleceu a estrutura social do feudalismo, tá? E nessa sociedade havia uma manifestação artística, que é o trovadorismo, que era ligada à ideia do amor heróico, né? Disse que a visão romântica da sociedade ocidental, ela tem sua raiz aí nesse movimento, o trovadorismo, né? Até então você não tinha essa visão social do amor romântico, né? Essa manifestação estava associada aos chamados romances de cavalaria e ao gênero trova, né, que é um tipo de poesia musicada, cujos autores, né, os trovadores, dedicavam às suas amadas num contexto de um amor impossível, de um amor platônico, né, fora do alcance desse trovador. Então, embora essa temática fosse prevalecente, né, dentro do movimento trovadorístico, né, essa questão da trova do amor proibido, haviam outras formas, por exemplo, satíricas, né, de que esses trovadores criticavam a sociedade, né, as mazelas da época. Então, de alguma forma, foi um movimento de vanguarda e um movimento que rompia com os padrões estabelecidos pela sociedade medieval, até considerando que a sociedade era uma sociedade fortemente impregnada do elemento religioso. Então, a trova como elemento lírico, fora desse contexto do sagrado, né, ela já buscava aí um rompimento estético com o modelo social e o modelo artístico que prevalecia na época. Na Idade Média sabemos que prevalecia o feudalismo, uma sociedade que era demarcada pelos estamentos sociais, né, nobreza, clero, povo, servos, enfim, e era uma sociedade fortemente patriarcal, né, a presença de das grandes famílias patriarcais, comandada pelo primogênito, pelo pai, né, e que coordenava essa pequena comunidade dentro dos feudos, tá? A união entre famílias eram feitas através de casamentos, então o casamento era uma estratégia a partir dos quais os patriarcas faziam acordos entre famílias, né? Esses acordos visavam alianças estratégicas, né, para reforçar os seus exércitos, as suas forças militares, ou para fazer a fusão das grandes fortunas. Então, o casamento era uma estratégia, era um acordo de família. Então, nesse espaço em que o casamento é um acordo estratégico, não havia espaço, não havia possibilidade de prevalecer o chamado amor romântico, tá? Então, não havendo lugar para a manifestação desse amor entre os jovens apaixonados, sobretudo aqueles de origem social diferente, surge então a trova como um manifesto dessa inquietude, né, dos jovens não poderem se relacionar como gostariam. Tá? Então, o trovadorismo é uma manifestação que tem sua origem nesse contexto. Em razão das guerras constantes, né, os exércitos particulares dos senhores feudais, esses maridos ou noivos prometidos em casamento, né, por aquela estratégia de alianças, iam sempre às batalhas, às frentes de batalha. E isso abria espaço para outros jovens de menor expressão, né, de camadas sociais menos expressivas, que não participavam da nobreza, cortejar sem suas amadas, né, ou as moças, ou algumas solteiras, outras noivas e até casadas, né? Então faziam eventuais enlaces românticos secretos, buscavam estratégias de fugas e a manifestação da trova era uma forma também de declaração desse amor, do exercício desse enlace amoroso aí. Então ela surge nesse caldo de culturas aí da sociedade medieval. Então elas eram utilizadas como expressão desse amor proibido, difícil de se realizar,
a gente lembra aí uma história famosa, que é a história do Romeu e Julieta, né? Uma história que foi imortalizada, né, nos romances do Shakespeare e que traduz esse contexto, né? Duas famílias inimigas, do ponto de vista social, político, e cujos jovens, né, se apaixonam e têm um amor impossível de ser realizado. E aí você tem um romance, que é o romance do Shakespeare, que narra esse desespero, essa angústia, esse desencontro desses jovens proibidos. Um pouco é o enredo que perpassa as manifestações trovadorísticas. Agora, para a segunda parte, nós vamos trazer um trovador medieval português chamado João Garcia de Guilhade. Então, dentre vários trovadores interessantes, eu escolhi o João Garcia para trazer para nós aqui como uma referência. Então, quem é esse João Garcia de Guilhade? Ele é um trovador português nascido ao norte de Portugal, na região da Galícia, né, na cidade de Milhazes, no Burgo, na verdade, uma aldeia de Milhazes. E ele desenvolve sua arte por volta do século XII. Tá? Ele é autor de poemas célebres, como um desses mais célebres é o titulado Ai, Dona Feia, foste vos queixar. E coube ele introduzir o tema do trovadorismo na sociedade portuguesa, na corte portuguesa, né, na lírica portuguesa, com um outro também, uma outra trova famosa, titulada Amigos, não possuir negar, né, que está escrito aqui num estilo da língua galaica portuguesa, né, do galego, né, é uma das variáveis das línguas ibéricas que estão ali entre o português e o espanhol, né, é uma variável muito específica, né. Então aqui o João Garcia de Guilhade é um trovador, portanto, da corte portuguesa, mas de origem galega. Seus biógrafos se referem a ele como um importante cavaleiro da corte de Dom Afonso III. Então ele era um nobre, aqui foge um pouquinho ao padrão que a gente conhece, então ele é um nobre e ele vai se celebrizar construindo e declamando trovas na corte do Dom Afonso III. Nós temos aqui uma estrofe, eu trouxe só apenas uma das estrofes de uma dessas trovas em que ele diz: Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvem no meu cantar, mas ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Então a gente percebe um estilo, primeiro com um português arcaico, né, inclusive de origem, como eu falei, da língua galaico-portuguesa, né, com termos que na verdade não são muito próximos e muito recorrentes aqui no português contemporâneo. Mas a gente percebe o jogo de discursivo em que ele fala, por exemplo, das loas, né? As loas eram formas de cantar, de jogar versos para as amadas, né? E ele se refere a uma senhora, e aí tem uns termos que a gente precisaria talvez em um outro momento para desdobrar isso. Então essa é uma das estrofes do João Garcia de Guilhade, foi um exemplo que eu trouxe no meu estudo. Para vocês, a gente passa agora para uma realidade brasileira, né? É preciso entender que a trova, ao contrário de ser um manifesto da Idade Média, que pudesse ter extinto lá, ela ainda sobrevive hoje, e no Brasil, né? Uma cidade do Rio de Janeiro chamada Nova Friburgo, né? Cidade formada por imigrantes suíços e europeus de forma geral, eles até hoje mantêm essa tradição de construir um festival, que é um festival cujo tema central são as trovas, né? Até hoje eles se manifestam. Aqui a gente vê uma imagem de registro de algumas trovas, uma espécie de mural público, onde as pessoas publicam suas trovas durante o festival anual de trovas feito lá em Nova Friburgo. Então, desde 1960, existem os chamados Jogos Florais, né, em que as trovas, nos meses de maio, são o centro dessa discussão. Participam várias pessoas da cidade e de fora, em que são considerados trovadores, amantes da trova, né, do trovadorismo. Então eles têm essa cultura de escrever trovas e fazer uma espécie de concurso de trovas muito concorrido, muito famoso lá em Nova Friburgo. Tá? Lá também existe uma União Brasileira de Trovadores. São eles que cuidam de cadastrar os novos trovadores, os existentes, né, manter a tradição, passar essa tradição para a juventude, fortalecer nos antigos moradores, né, preservar essa tradição e exercitá-la aí ao longo de eventos anuais. Tá?
Então, durante os Jogos Florais, existem então oficinas de trovas, recitais e outros recursos, né? São divulgados anualmente a memória dos antigos trovadores, sem se esquecer de apresentar os iniciados à arte da trova. Então há um cultivo aí desse evento. Em 2019, realizou-se a 60ª edição dos Jogos Florais, com programação extremamente variadas. Participaram 65 trovadores de diversas regiões lá em Nova Friburgo e foi um evento extremamente celebrativo. Já em 2020, em razão da pandemia, as atividades foram suspensas, mas a cidade está se organizando para, tão logo tenha superado a crise sanitária, eles voltarem a realizar as trovas lá em Nova Friburgo. Tá? Eu trouxe aqui também um pequeno versete, né, uma pequena estrofe de um trovador de lá, em que ele diz: para alguns eu sou benquisto, para outros um atrevido. Meu consolo é que nem Cristo foi por todos compreendido. Tá? Esses são os versos do Pedro Viana Filho, um trovador de Friburgo, de Nova Friburgo, né, que eu trouxe como exemplo. Foi pedido na atividade que nós fizéssemos também uma trovinha, uma trova associada ao nosso contexto, à nossa cidade. Né? Como eu falo aqui de Caetité, né, cidade da Bahia, de onde eu moro, eu fiz então um pequeno esboço de uma trovinha a Caetité, que não sei se está do agrado de todos, mas é o que me ocorreu fazer, vou apresentá-las a vocês. Minha terra, sem palmeiras, cujo nome é Caetité, compensa em outras belezas, cultura, arte, educação e fé. Terra de Anísio Teixeira, grande educador do Brasil, entre serras altaneira, emoldurada em céu de anil. És querida, terra querida, mãe de outros municípios, onde quero passar a vida, celebrada desde o princípio. Essa foi uma pequena trovinha que foi nos exigido, eu não sou trovador, mas tentei aí corresponder. Então aqui eu cito algumas referências, né, o Portal São Francisco, em que eu busquei referências lá para o dia comemorativo do trovador, celebrado em Nova Friburgo, e onde eu busquei aí um outro site da Universidade Nova de Lisboa, né, as cantigas medievais galego-portuguesas, de onde eu tirei a pesquisa lá sobre o trovador português que eu apresentei aqui. Agradeço a atenção, a apreciação de todos, muito obrigado, e ficamos então por aqui.